Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Gessiane e hoje vim trazer uma dica muito importante para vocês de como deixar a pintura destacada mesmo sendo no tecido preto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma aula. Vamos lá? Aqui o primeiro passo, a gente vai preencher normalmente, como se fosse fazer aquela primeira camada. Então, eu já venho com as duas cores que eu vou utilizar. E eu gosto muito também, dependendo do que a gente for pintar, a gente acaba utilizando uma cor mais translúcida. Então, eu gosto de utilizar as cores que tem a base com tonalidades mais claras, mais pastéis, que tem o fundo mais branco. Então, eu venho com verde pistache aqui para poder fazer a minha maçã. Ele tá na consistência normal de como compra, quando a gente compra, tá com aquela consistência molinha ainda. Venho com um pouquinho do verde musgo, já para poder marcar também as partes mais escuras, as partes sombreadas. Então, eu vou fazer o fundo igual faço numa pintura normal, no tecido claro. Evitando deixar excesso de tinta, porque nós vamos trabalhar com mais uma camada aqui em cima. Então, eu preciso que não fique totalmente grosseiro de tinta. Aqui é só pra gente criar essa primeira camada, porque se vocês estão vendo, se eu fizesse a pintura direto, não iria ficar legal, iria ficar com várias manchas. Então, é necessário fazer essas camadas. Não precisa fazer a camada com branco. Pode já vir fazendo a camada com a cor que você vai usar normalmente. A diferença é que a gente vai precisar fazer um retoque depois. Aqui no meio, na parte mais escura, eu também venho com verde musgo. Tudo muito bem misturadinho, bem mesclado. Pego um pincelzinho menor, pincelzinho macio e faço todo o contorno certinho. Que não é que vai ser no tecido preto que a gente tem que fazer de qualquer jeito. A gente vai trabalhar na pintura normal.
Fiz esse processo, agora eu preciso esperar secar para não ficar vindo com várias camadas de tinta. Então, é ideal que espere secar bem para poder voltar e começar a fazer a pintura aqui em cima. Aqui eu já tenho uma seca, então vou mostrar aqui. Venho novamente com as cores que eu utilizei e vou começar a preencher, a trabalhar com o preenchimento dela certinho. Vou começar a criar a maçã, a dar aquele destaque mesmo nela. Aqui eu tô fazendo o ponto de aonde tem mais brilho, que é aquele brilho refletido da mesa, onde fica, dependendo. Aí tem aquele brilho refletido que costuma ter uma sombra e ter um brilho mais refletido aqui, ó. Como eu utilizei uma tinta que tem essa base branca, que ela é um tom mais pastel, vocês conseguem ver que ela se destaca muito mais do que se eu tivesse utilizado uma outra cor mais translúcida. Então, é muito importante usar as cores ao nosso favor quando for pintar um tecido preto. Então, já venho mesclando, sem limpar o pincel, eu já venho mesclando aqui com o verde musgo, porque aí eu também já vou dar uma misturada nessas duas cores. Esse tom mais claro do fundo mais branquinho, mais fechado, vai me ajudar a não ficar transparente aqui esse meio também. Que o verde musgo em si, ele é um pouco translúcido. Então, misturando com um pouquinho desse verde pistache, ele vai ficar mais fechado. Aqui eu vou utilizar o verde pântano para poder fazer a parte de sombra. Então, faço sombra normal mesmo, que aqui seja preto.
Mesmo que o fundo já esteja escuro, eu vou fazer a pintura normalmente. Então, posso vir aqui com o meu verde pântano e fazer como se eu fizesse na pintura normal, com o tecido branco. E antes de vir com a camada do iluminado, eu venho aqui, que eu preciso esperar secar, igual numa pintura com tecido claro. A técnica que eu ensino, eu gosto de esperar secar. Então, eu venho com os efeitos, são os meus pontinhos aqui na maçã. Aqui eu tô utilizando o próprio verde pistache. Então, vem colocando vários pontinhos nela, porque eu preciso esperar secar para poder voltar e fazer o iluminado. Aqui agora, depois de seco, bem sequinho, como se eu tivesse feito normalmente, esperado secar aqui todos os pontinhos que eu fiz, eu vou fazer toda a parte de iluminado. Porém, como a gente tá no tecido preto e vocês podem perceber que ainda aparece um pouquinho, ainda tá um pouquinho escuro, eu vou realçar esse iluminado com as cores que eu utilizei também no fundo. Então, a cor mais clara que eu utilizei aqui foi o verde pistache. Então, em alguns pontos eu venho com verde pistache, realçando um pouco mais essa cor. Então, vou esfumar um pouquinho em alguns pontos. Pode até fazer o uso do diluente para poder não ficar muito grosseiro, mas se a tinta tiver bem molinha já, não tem problema. Pode manter a cor normal, sem diluir. Ó, não vai perder o efeito aqui que fez no fundo. Vou usar um pouquinho também do amarelo canário para dar um destaque nesse iluminado, ó. Vou realçar
aqui a parte de cima, esse volume da parte de cima. E agora posso vir com os pontos de brilho. Então, aí eu já entro com o branco para poder fazer esses pontos de brilho. Então, vai muito da pintura que vocês vão fazer, mas sempre escolham essas cores mais pastéis para poder trabalhar o fundo, porque isso vai facilitar e vai economizar tempo, economizar ter que ficar retocando várias vezes a pintura. Então, utilize essas cores mais claras ao seu favor na hora de fazer uma pintura em um tecido mais escuro, um tecido colorido. Vou fazer uma pintura que tem o costume de utilizar ali o amarelo como a cor base antes de fazer todo o restante da pintura. Utilize o amarelo canário antes, ao invés de usar o amarelo ouro. Já utilize um tom mais claro dessa cor que você precisa usar ali no fundo. Aqui eu posso até finalizar com o cabinho da maçã. Não tem problema se passar por cima aqui do branco. E assim ficou a nossa maçã com a cor bem viva, bem forte e bem destacada aqui no pano preto. Não esquece de dizer o que você achou dessa aula. Um beijo e até a próxima!